Boa tarde a todos. Vamos começar então a nossa penúltima atividade síncrona do curso. Eu vou tratar aqui de dois exercícios que eu selecionei, que tratam de aspectos que eu noto que vocês estão ainda com certa dúvida. Em primeiro lugar, em tratar a velocidade como um processo limite, em que nós devemos encarar como a derivada temporal da posição e a aceleração como também um processo limite, que é a derivada temporal da velocidade. E o outro exercício que eu selecionei diz respeito a polias e fios, em particular a vínculos que nós devemos assumir para determinar as posições dos corpos ligados por fios. Então, vamos lá, então. O primeiro exercício que eu selecionei é o 4.52 do livro, do Sears-Zemansky. Vocês podem até seguir pela página de exercícios, que ele diz assim: a posição de um helicóptero de treinamento é dado por uma dada função vetor posição R, e ele pede para achar a força resultante sobre o helicóptero em um dado instante. Bom, esse exercício aqui ele permite tratar de grandezas vetoriais, de derivadas vetoriais e também da forma, como eu sempre disse a vocês, que vocês devem resolver um problema. Então, vamos aqui ao aspecto do nosso enunciado, que é a posição de um helicóptero. Ele dá aqui um dado vetor, posição em função do tempo, no qual ele fala que essa posição é igual a 0,02 metros por segundo ao cubo, t ao cubo i, mais tal, j, mais tal, k. Eu não vou colocar primeiro, eu não vou começar aqui com números. Eu vou simplesmente designar essas componentes por símbolos. Vou dizer que é um dado a, t ao cubo, i, mais um b, t, j, mais c, t ao quadrado, k. Eu estou simplesmente designando os números por a, b e c e deixando evidente a variável tempo. E ele nos diz que a vale 0,2 metro por segundo ao cubo. B é igual a 2,2 metro por segundo. E C é igual a menos 0,06 metro por segundo ao quadrado. E outro dado que o exercício nos dá é o peso deste helicóptero, que possui uma intensidade dada por 2,75 vezes 10 a quinta newton. Ele pede para achar a força resultante sobre o helicóptero no instante t igual a 5 segundos. Bom, para achar força, nós devemos necessariamente achar a aceleração. Então, para achar a aceleração, preciso da velocidade. A velocidade desse helicóptero será a derivada temporal da posição. E aqui nós vemos que todas as componentes são funções polinomiais. Então, a derivada é simples, é simplesmente fazer a queda do expoente. Nós temos aqui 3a
t ao quadrado. Os versores I, J e K são fixos. Eles não dependem do tempo. Então, eles não são afetados pela derivada. Então, aqui nós teremos I mais a derivada de bt é simplesmente b na direção J mais a derivada de ct ao quadrado é 2ct K. Agora, nós podemos calcular a aceleração pela derivada temporal da velocidade, que nos será dada por, da mesma forma, nesse ponto aqui eu terei 6at i. Esse termo na direção J é constante, então a derivada é nula, e ficamos com o termo na direção K, que é simplesmente 2C. Agora, prosseguindo, nós vamos determinar, pela segunda lei de Newton, a força. E aqui, lembrando, eu estou lidando com massa constante. Então, a segunda lei de Newton se reduz a F igual a ma. A aceleração eu já determinei. Falta determinar a massa, que o enunciado não nos dá. Porém, ele nos dá o peso deste helicóptero. Nós sabemos que, em intensidade, o peso é dado pela massa vezes a aceleração da gravidade. Então, daqui, eu tiro que a massa será igual a peso sobre aceleração da gravidade. Agora, nós podemos pegar este m e esta aceleração e calcular a força sobre este helicóptero. A força, então, será dada por P sobre G, que multiplica 6AT I mais 2CK. A física do problema praticamente se encerrou neste ponto. O que vem agora é simplesmente aritmética. É simplesmente substituir os dados numéricos. Então, nós queremos a força em segundos. E eu vou adotar aqui, por simplicidade, que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos, substituindo, que F será igual ao peso, 2,75 vezes 10 a quinta, sobre G, que eu estou adotando como sendo 10, que multiplica 6 vezes 0,2 vezes 5 na direção I, e o C é negativo. Então, temos aqui menos 2, que multiplica o C, que é 0,06, e não temos o tempo aqui, simplesmente na direção K. Se vocês fizerem essa conta, aqui vocês podem colocar o 6 e o 2 em evidência, porque ele aparece de formas distintas aqui e aqui. E podemos dividir esse 10 à quinta por 10. Chegamos ao final, que a força será dada por
1,7 vezes 10 a quinta e menos 0,02 K. Então, este aqui é o vetor força no instante que o exercício nos pede. Eu poderia calcular o módulo dessa força simplesmente fazendo a raiz quadrada da componente I ao quadrado mais a componente K ao quadrado. E notem que eu tomei o cuidado de sempre escrever vetores com a seta e o símbolo, o acento, sobre os símbolos, dependendo se eu estou designando vetores ou versores. E eu trabalhei durante todo o tempo sem usar praticamente números. Eu deixo para substituir os dados numéricos que o problema nos deu apenas no final da minha resolução. É o último passo que eu faço. Bom. Professor, uma dúvida. Claro, pode falar. Você usou gravidade igual a 10. Não influencia muito no exercício se eu usar 9,8? Eu acredito que não. Esse exercício de número par não tem resposta, né, no livro. Mas se você... Eu não sei o que o Sears prefere. Se você, por um exemplo, está fazendo o exercício, substitui G igual a 10 e viu que sua resposta deu um erro na segunda casa decimal ou primeira casa decimal, use 9,8. Eu não me preocupo muito com isso. É que eu só uso 10 quando já é dito no exercício, geralmente. Aí Não, quando então, quando não é dito no exercício, eu sempre uso 9,8. pode usar, pode usar. Na verdade, isso aqui é... Eu não me preocupo tanto com isso, porque é uma diferença muito pequena e eu fiz aqui mais para simplificar mesmo. Porque aí você já tem que 10 a quinta sobre 10 dá 10 a quarta. Mas isso aí é um critério seu, fique à vontade. Se você quiser ser mais preciso ao tratar da gravidade, fique à vontade. Nas minhas provas, eu não cobro números. Quando eu ministro essa disciplina presencialmente, eu nunca faço... Eu daria o exercício... Eu daria este exercício numa prova desta forma aqui. Eu poderia até dizer que a posição é essa, o peso é um dado peso P, e pediria tudo isso sem tratar de números. Então, você não precisaria se preocupar com isso, com o valor de G numa prova escrita minha. No caso, seria mais a resolução, né? No caso, o desenvolvimento do exercício. Exatamente. Nas disciplinas que eu ministro, Física 3, Física 1, Eletromagnetismo, minhas provas são sempre sem números. As pessoas não precisam se preocupar em levar calculadora, com erros de arredondamento. Lá o que eu estou interessado mesmo é no desenvolvimento, na compreensão dos fundamentos da física. Substituição numérica é álgebra. Isso vocês treinam depois na lista de exercícios, que eu sempre passo essas listas, como eu fiz aqui, listas semanais, com entrega optativa, e vocês vão treinar também nas outras disciplinas, nas carreiras de vocês. O meu enfoque aqui nas minhas disciplinas que são de física básica é exatamente nos fundamentos. Entendi. Obrigado, professor. Não, que é isso. Qualquer coisa pode me interromper ou digitar aí no chat que eu estou com a tela aberta. E agora eu vou para um outro exercício, que é o exercício 6.82. É um exercício muito interessante, que envolve conservação... na verdade, não envolve conservação de energia, envolve trabalho e energia cinética. Ele nos fornece um sistema com duas massas presas por uma corda que passa por uma polia. A massa... Tem uma das massas que está sobre uma mesa, e a outra está pendurada, é a página 220 do Sears e Zemansky. Ele diz que a corda e a polia possuem massas desprezíveis, está desconsiderando o atrito da polia, e ele fala que
inicialmente, o dado bloco desloca-se verticalmente para baixo e o outro bloco acompanha esse movimento, né, se deslocando para a direita. E já vou fazer aqui a representação. Ambos com uma dada velocidade. Ah, não, me desculpe, eu estava lendo o 81. Ele fala que a corda e a polia possuem massas desprezíveis e a polia não possui atrito, dá o coeficiente de atrito entre o bloco que está sobre a mesa e a superfície da mesa. Diz que os blocos são liberados do repouso e ele pede para calcular, pelos métodos de energia, a velocidade do bloco de 6 quilogramas no momento em que ele desceu 1,5 metro. É isso aí. Bom, vamos então começar a resolução. Então, 6.82, página 220, para quem tem o livro, mas vocês podem seguir pela página de enunciados, que eu sempre coloco no Moodle. Nós temos uma mesa, e sobre essa mesa nós temos um bloco. Esse bloco está ligado a uma corda que passa por uma polia fixa na quina dessa mesa. E aqui nós temos um outro bloco pendurado. Lembrem-se de como eu falei, tenho falado para vocês, sempre quando nós resolvemos o exercício. Primeiro represento graficamente o problema. Nós temos que a corda e a polia são ideais. O fio é inextensível, ele não muda seu comprimento. Ele é um fio ideal, de massa zero. E eu tenho aqui as duas massas. Tenho aceleração da gravidade verticalmente para baixo. Qualquer corpo nas vizinhanças da Terra é atraído radialmente para seu centro. E embora ele nos forneça os valores numéricos para estas massas, eu vou primeiro designar por M maiúsculo e M minúsculo. Eu vou desenvolver todo o problema em termos de em termos de símbolos, de grandezas simbólicas. Ele nos diz que o sistema é liberado a partir do repouso e ele pede para encontrar a velocidade do corpo que está pendurado, ou seja, do eminho, o M minúsculo, após esse corpo ter descido uma dada grandeza, uma dada distância, que eu chamarei, que ele chama aqui de 1,5 metro, e eu vou chamar de H. Bom, como o fio é ideal e inextensível, os dois corpos terão o mesmo deslocamento. Se esse corpo M desce H, ele está puxando M nessa superfície horizontal por H. Então, eles também têm a mesma velocidade. Então, tanto fazia ele ter falado calcular a velocidade de M minúsculo quanto a velocidade de M maiúsculo. Os deslocamentos são os mesmos em módulo, porque M se desloca de H na direção vertical, então M se desloca, M maiúsculo de H, na direção horizontal. Vetorialmente, são deslocamentos distintos, mas em intensidade são iguais. Ele pede método da energia para obter a velocidade do bloco. Quando ele fala em energia, ele fala, no caso, no teorema do trabalho
energia cinética. Onde o trabalho corresponde à variação da energia cinética do corpo. É isso aqui que nós vamos utilizar. Vamos partir agora para a resolução do problema, da mesma forma que eu fiz no caso anterior. Notem que aqui eu representei graficamente o problema, eu escrevi os pontos principais do enunciado, como eu sempre peço para vocês fazerem, e eu não estou, de forma alguma, utilizando números. Eu não estou me preocupando com isso. Números são a última coisa que eu vou me preocupar. Eu vou analisar primeiro, então, o nosso corpo M minúsculo. Vamos aqui representar a situação. Nós temos o corpo que, segundo o enunciado, está descendo por uma distância, que eu estou chamando aqui de H. Eu vou fixar um sistema de referências, um sistema de coordenadas, na parte em que o corpo se encontrava, e vou adotar aqui o eixo que eu chamarei de Z, designando a direção vertical, apontando para baixo. E esse corpo está preso por um fio. Então vamos representar as forças atuantes sobre este corpo. Ora, eu tenho simplesmente o peso desse corpo, que eu vou chamar de P minúsculo, e tenho a tensão por causa do fio. Então, a força resultante será dada por a força peso está atuando ao longo de Z, mas a tensão está atuando contrariamente a Z. Então, eu estou colocando aqui P menos T, e ambos apontam em Z. E o meu ds, o incremento de deslocamento desse corpo, é um problema aqui unidimensional, será simplesmente dz multiplicando z. Assim, o trabalho desse corpo, desta força resultante, para descer uma dada distância h, é a integral de, estava em zero, e foi para uma distância h, do produto escalar de f com ds. Isso nos fornecerá esse produto escalar. Aqui nós temos simplesmente este vetor na direção z, produto escalar, com esse vetor também na direção z, teremos simplesmente a integral de 0 a h de p menos t dz, que fornece, fazendo a integral, seria p menos t vezes z, pego nos extremos de integração, daria p menos t vezes h, menos p menos t, multiplicando zero, que é zero. O que sobra é o p menos t multiplicando h. Este é o trabalho das forças, peso e tensão sobre o corpo. Nós já calculamos este lado do teorema do trabalho de energia cinética. Precisamos agora calcular o ΔK. Então, nós temos que trabalho é igual a ΔK. Então, P menos T H será igual à variação da energia cinética. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2.
a velocidade cinética final será massa vezes a velocidade final que nós queremos determinar no exercício, menos massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2, mas o exercício nos diz que o sistema é liberado a partir do repouso. Então, esse termo aqui, V0 é igual a zero, que anula todo esse termo aqui. Então, nós ficamos desta etapa da análise do corpo de massa M minúsculo, que P menos T, que multiplica H, será igual a mv ao quadrado sobre 2. Agora vamos partir para a análise do outro corpo. Nós temos aqui o corpo M sobre a superfície da mesa. E este corpo M está se deslocando também por uma distância que é a mesma distância pela qual esse corpo desceu. É uma distância H. Eu vou adotar novamente uma referência sobre a posição inicial desse corpo. Eu vou designar esta direção vertical por X e apontar o eixo na direção do movimento. E vamos, mais uma vez, da mesma forma que eu fiz aqui, fazer um diagrama de corpo livre para este corpo de massa M maiúsculo que está sobre a mesa. Eu sempre tenho uma força peso, aqui eu estou chamando de P maiúsculo, e este corpo não está se movendo na vertical. Ele enfrenta, então, uma força devida à mesa de mesma direção, porém sentido oposto à força peso, que é a normal. Eu vou ter aqui a tensão do fio, mas o enunciado nos diz que existe um atrito entre esse corpo e a mesa. Se nós sabemos que o corpo está se movendo nesta direção, a força de atrito, que é sempre oposta ao movimento, está se movendo na mesma direção, porém no sentido oposto. Então, isso aqui será a nossa força de atrito. O deslocamento é apenas a direção X, apenas horizontal. As forças peso e normal, portanto, não realizam trabalho. Nós sabemos que, em termos de intensidade, a força peso é igual à força normal, embora vetorialmente elas tenham sentidos opostos, que é dada pela massa deste corpo vezes a gravidade. Então, a força resultante sobre este corpo será dada... antes, vamos falar da força de atrito, que é dada, no nosso caso, proporcional à normal, que nós vimos que é mg, atua na direção x, porém no sentido oposto, nós temos um sinal negativo e temos uma proporcionalidade que é dada pelo coeficiente de atrito cinético μc. E temos a força de tensão, que é tensão na direção x. Daqui, nós tiramos que a força resultante sobre este corpo é simplesmente tensão menos μc mg x. E o ds é simplesmente ds na direção x. Ou seja,
o trabalho será dado pela integral de 0 até h de f escalar ds, que nos fornecerá a integral de 0 até h, o produto escalar, aqui é um dx, na verdade, será simplesmente t menos μc mg dx, que nos fornecerá T menos μc mg h. Vamos fazer a análise da energia cinética da mesma forma que fizemos para o corpo de massa m minúsculo. Nós temos que o trabalho corresponde à variação da energia cinética. O lado esquerdo nós já calculamos. T menos μc mg, que multiplica H, será igual à variação da energia cinética, ou seja, massa multiplica velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa que multiplica velocidade inicial ao quadrado sobre 2. O enunciado nos diz que o sistema estava em repouso, esse termo se anula. Então, nós teremos, desta etapa aqui, que T menos μc mg, que multiplica H, será igual a m v ao quadrado sobre 2. Nós vamos trabalhar com estas duas equações. Eu até posso substituir já o peso pela massa desse corpo menor, ou seja, temos aqui que mg menos T, que multiplica H, será igual a m v ao quadrado sobre 2. Então, eu vou escrever essas duas expressões aqui, já fazendo esse produto com H. Nós teremos, então, m g H menos T H igual a m v ao quadrado sobre 2. E T H menos μc m g H vai ser igual a m v ao quadrado sobre 2. Se nós somarmos estas expressões, veja que esse termo TH aqui embaixo se cancela com esse termo menos TH aqui em cima. Ficamos, então, colocando GH em evidência, M menos μc emão, que multiplica G, que multiplica H, será igual, aqui nós teremos M mais emão, multiplicando V ao quadrado sobre 2. Isolando este V ao quadrado e tomando a raiz, nós ficamos com V, a velocidade final do sistema, que é aquilo que o enunciado pedia, igual a 2 m menos μc m sobre a soma das massas, que multiplica GH. E veja que interessante, se
tivermos M igual a μc m, essa velocidade se anula. Ou seja, o sistema permanece em repouso. Pronto, fizemos toda a parte física. O que sobrou agora é pura álgebra. Agora sim eu vou substituir os valores numéricos. É a última coisa que eu farei neste exercício. Então vamos lá, nós temos os dados numéricos. A massa M maiúsculo, o exercício nos diz que é igual a 8 quilogramas. A massa M minúsculo nos diz que é 6 quilogramas. O μc é 1/4, 0,25. H é igual a 1,5 metros. E eu vou considerar aqui G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vocês podem considerar 9,8. Vejam até que ponto que a resposta vai diferir da resposta do livro em termos de arredondamento, de casas decimais. Substituindo esses dados, nós teremos que V será igual a 2, que multiplica 6 menos 0,25 vezes 8, sobre a soma das massas, 6 mais 8, que multiplica 10, que multiplica 1,5. Se vocês fizerem essas contas, chegarão à conclusão de que a velocidade do corpo será aproximadamente 2,9 metros por segundo. Bom, e aqui encerro o exercício. Isso é o que eu tinha planejado falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar algo, fique à vontade. Nenhuma, professor, tranquilo. Ah, perfeito. Bom, espero que tenha sido útil, assim, que tenha explorado algumas coisas que vocês estavam em dúvida, que eu percebi pela lista de exercícios. E logo mais eu libero a relação de exercícios para cada um de vocês fazerem para a avaliação. Tá ok, professor, muito obrigado. Fico no aguardo pela liberação dos exercícios da prova. Não, que é isso. Pode deixar. Já vou. E assim que o Google me enviar o arquivo, eu já coloco este vídeo lá no meu canal e o link no Moodle. Show de bola, professor. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não fiquei com dúvida, não. Ah, perfeito. Vou encerrar É, então a gravação. Sim. Você quer tirar sim, alguma dúvida? não, pode encerrar a gravação, professor. Certo.